Olá, muito bom dia, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos fazer aqui uma live. Eu espero que vocês participem, compartilhem com outras pessoas e iremos falar sobre quem é o Arcanjo Miguel. De repente eu posso dividir esta live em duas partes, hoje mesmo, ok? Vamos aqui controlar o horário. Quem é o Arcanjo Miguel? O Anjo Miguel é uma figura muito importante nas Sagradas Escrituras, sendo mencionado principalmente nas tradições judaicas e cristãs. O nome Miguel em hebraico é Micael, que significa quem é como Deus. E ele é frequentemente mencionado, visto como arcanjo, um dos mais altos seres celestiais. Vamos ver aqui no Antigo Testamento. Muito obrigado vocês que estão aí. Vocês podem compartilhar com outras pessoas, ok? No livro de Daniel, no capítulo 10 e 12, o anjo Miguel, ele aparece como um defensor do povo de Israel. Em Daniel 10, ele é descrito como um dos príncipes, principais príncipes, e ajuda a luta espiritual contra os príncipes da Pérsia e Grécia. Em Daniel capítulo 12, ele é retratado como aquele que se levanta para proteger o povo de Deus no tempo de grande angústia. Sua ação é associada a um tempo de grande tribulação, seguido pela vitória de Deus. Claro que Deus sempre é vencedor. Em Daniel 12, versículo 1, Miguel é chamado de príncipe grande, que se levanta para proteger os filhos de Israel durante um período de grande crise. Esse papel de protetor do povo de Deus é central na descrição de Daniel. E falando sobre isso, eu lembro-me de algumas visões, muitas visões que eu tive, e não lembro agora o ano, mas na época eu era missionário no Paraguai, pela Assembleia de Deus, e eu estava vindo de Caaguaçu, que era o campo missionário onde eu estava, para Foz do Iguaçu, no Brasil. De repente, numa madorna, eu tive uma visão, de cuja visão até que Deus me deu um hino. Eu cantava esse hino com a minha esposa. Eu vi um grande dragão, ele tinha uma cauda enorme, era uma cor marrom escuro, tinha 7 cabeças, uma visão horrorosa. E eu começava a lutar. É claro que eu não tinha condições físicas para lutar com um monstro daquele. E de repente, eu coloquei as minhas mãos assim e gritei: Miguel! A minha voz ecoou o céu. De repente vem aquele anjo, vestido como um soldado, vestido de branco como espada, e começa a lutar com aquele dragão. A luta era muito forte. E de repente, numa das patas, ele lança a espada contra o dragão, e aquele dragão dá um grito. Eu desperto daquela visão e Deus me deu um hino. Saia da frente e deixe eu passar. Saia da frente e deixe eu passar, pois eu não posso para trás olhar. Saia da frente e deixe eu passar. Essa é a estrofe do hino. Lembrei agora dessa situação. Então Miguel, ele é chamado príncipe grande, aquele que luta, o que defende, o defensor. E no Novo Testamento, nós vemos em Apocalipse, no capítulo 12,
Miguel é retratado como o líder dos exércitos celestiais na batalha contra o dragão, que é identificado como Satanás e seus anjos. A passagem descreve uma grande batalha no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos, e o dragão é derrotado e expulso do céu para a terra. Essa batalha é simbólica do triunfo de Deus sobre as forças do mal. Isso nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, que diz: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Esse estudo eu preparei agora há pouco, há alguns minutos. E em Judas 1:9, Miguel também é mencionado como em uma disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. Miguel é descrito aqui com grande humildade, não ousando trazer acusações contra o diabo, mas dizendo: o Senhor te repreenda. Isso mostra uma faceta de Miguel como um ser de grande autoridade, mas também de respeito e subordinação a Deus. É claro que os anjos são seres espirituais que obedecem à vontade de Deus. Vejamos Miguel como protetor e guerreiro espiritual. Nas Escrituras, nós vemos Miguel com um papel de liderança na batalha espiritual. Sua principal função, na realidade, é defender o povo de Deus. E ele é frequentemente visto como comandante dos exércitos celestiais. Isso se reflete em sua representação no Apocalipse, onde ele lidera a luta contra as forças do mal. Ele é um grande guerreiro. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Compartilhem com outras pessoas. Vejamos Miguel na tradição cristã e judaica. No cristianismo, Miguel é visto como o arcanjo que combate as forças do mal e protege os fiéis. Proteção. Algumas tradições cristãs o veneram, especialmente em igrejas ortodoxas e católicas, onde ele é considerado um exemplo de coragem espiritual e de fidelidade a Deus. É claro que anjos não devem ser adorados. No judaísmo, Miguel é uma figura importante, especialmente em textos apócrifos, como o livro de Enoque, onde ele é descrito como um dos principais anjos, mas sua presença e papel também são destacados nas escrituras hebraicas, como em Daniel. Mas interpretações históricas sobre o arcanjo Miguel variam ao longo do tempo, dependendo das tradições religiosas, culturais e das mudanças teológicas dentro do cristianismo e do judaísmo. A figura de Miguel, ela é interpretada de diversas maneiras, dependendo do contexto, dependendo da situação. E a sua presença nas escrituras e na tradição religiosa gerou uma rica gama de entendimento. Aqui estão algumas. No Antigo Testamento, ele é mencionado especialmente no livro de Daniel. Sua figura não era ainda totalmente desenvolvida. Em Daniel, Miguel é descrito como um defensor, como nós até lemos, já vimos aí. Um defensor do povo de Israel. Mas não é dado a ele o título de arcanjo. E seu papel é mais como um príncipe celestial
que luta contra as forças do mal, a favor do povo de Israel. Isso o coloca como uma figura celestial super importante, fenomenal, mas ainda não uma figura central no panteão de anjos. Vejamos o que nós estamos explicando aqui. Na literatura apócrifa e rabínica, no judaísmo intertestamentário, isto é, o Antigo e o Novo Testamento, Miguel começa a ser visto como uma forma mais proeminente. Em texto como o livro de Enoque, não canônico, Miguel é um dos arcanjos mais importantes, frequentemente associado à luta do bem contra o mal e em defesa e proteção dos justos. Em algumas tradições judaicas, ele é considerado intermediário entre Deus e a humanidade, ou anjo que transmite a vontade divina. No Talmud ou em outros escritos rabínicos, ele é descrito como anjo com um papel de intercessão. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, né? Eu tenho formação teológica, inclusive tenho um PhD em teologia, mas não sou dono da verdade, né? Miguel no cristianismo primitivo, ele tem um papel como guerreiro espiritual. No cristianismo primitivo, Miguel começou a ser visto como um arcanjo de combate espiritual. Vocês observem que ele sempre está sendo apresentado como aquele que combate, aquele que protege, né? E especialmente na literatura apocalíptica, no Apocalipse de João, capítulo 12, onde ele lidera os exércitos celestiais contra Satanás, e ele é um guerreiro espiritual de um grande patamar, de um grande destaque. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Especialmente nas lutas entre o bem e o mal, durante as perseguições aos cristãos no Império Romano. Porque os cristãos foram perseguidos, foram maltratados, foram mortos, foram cerrados pelo meio, foram jogados aos leões famintos, etc. Influência sobre Cristologia. Uma das interpretações históricas mais importantes no cristianismo primitivo é a ideia de que Miguel prefigura Cristo, ou mesmo que é uma manifestação de Cristo em algumas passagens. No cristianismo, especialmente nas tradições ortodoxa e católica, há uma visão de que o arcanjo Miguel reflete a obra do bem contra o mal. E por vezes é uma figura interpretada que antecipa a vitória de Cristo na luta cósmica contra Satanás. Isto é, muito evidente na associação entre Miguel e o próprio Cristo, em textos apocalípticos, onde a batalha contra o dragão Satanás se torna um símbolo da vitória final. Muito obrigado a vocês que estão aí mandando os coraçõezinhos. Nós temos Miguel como defensor dos cristãos. Com o tempo, a figura de Miguel tornou-se o símbolo de proteção e intercessão para os cristãos. E durante as épocas de grandes dificuldades e perseguições, como nos primeiros séculos após Cristo, Miguel era invocado como defensor da igreja e dos fiéis. Muitos acreditavam que ele ajudava a proteger os cristãos de forças demoníacas e do mal físico e espiritual. Vejo que eu estou trazendo um estudo, uma pesquisa e visões, né, em diversos momentos e em diversas situações. Como
Miguel é visto na Idade Média? Veneração. A partir da Idade Média, a figura de Miguel tornou-se central em muitos cultos e tradições populares dentro do cristianismo. Ele foi amplamente venerado como um protetor, especialmente nas batalhas contra os inimigos da fé cristã. Sua representação é como um guerreiro forte, como um guerreiro celestial, com uma espada e em batalha contra as forças do mal. Era uma imagem poderosa para as comunidades cristãs, que enfrentavam muitas ameaças, tanto internas quanto externas. Agora vejamos Miguel como arcanjo supremo. Durante a Idade Média, Miguel foi reconhecido oficialmente como líder dos anjos. Em muitas tradições cristãs, ele foi visto como uma representação simbólica das lutas espirituais e sua luta como dragão. Então, isso aí é uma representação simbólica. E igrejas dedicadas a Miguel foram construídas em várias partes da Europa e ele foi adotado como padroeiro de várias ordens militares e religiosas. Vejamos agora na cultura e na arte. A arte medieval frequentemente retratava Miguel com uma armadura e espada e uma postura de vitorioso, derrotando a Satanás. Isso simboliza, na realidade, a luta do bem contra o mal. Vejam que eu estou sempre repetindo aí sobre esta luta do bem contra o mal. Na Reforma Protestante, nós temos uma redefinição do papel de Miguel. Durante a Reforma Protestante, figuras como Martinho Lutero e João Calvino questionaram muitas práticas da Igreja Católica, incluindo a veneração dos santos e anjos. Isso levou à diminuição da veneração de Miguel em algumas tradições protestantes, que passaram a focar mais na adoração direta a Deus e a Cristo, sem a intercessão dos anjos. No entanto, Miguel ainda manteve seu papel como símbolo da luta contra as forças do mal e da proteção divina. Aí nós temos aí a visão de Miguel como símbolo de Cristo. Em muitas vertentes protestantes, Miguel continua sendo como uma figura que prefigura Cristo, especialmente na batalha contra Satanás. Contudo, ele não recebe a mesma atenção ou culto que nas tradições católica e protestantes. Vejam aqui Miguel na tradição católica ortodoxa. Na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, a veneração a Miguel continua a ser forte. E o dia 29 de setembro é dedicado a São Miguel Arcanjo, reconhecido como o dia de São Miguel. E nós temos no catolicismo, Miguel é visto como um intercessor poderoso, especialmente para proteger os fiéis do perigo. Vejamos aí Miguel como arcanjo e líder dos anjos. Na teologia católica ortodoxa, dentro da teologia católica ortodoxa, Miguel é traduzido como o arcanjo mais poderoso, como uma figura central entre os anjos. E o termo arcanjo é do grego archangelos, que significa anjo principal, o chefe dos anjos. E
Em passagem como Apocalipse, capítulo 12, 7 a 9, ele é visto como comandante celestial que luta contra o dragão, que é identificado como Satanás. Aí nós temos aí a relação com a Trindade. Embora a Bíblia não atribua diretamente a Miguel uma relação intrínseca com a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, isso é na teologia cristã, visto como um servo fiel e um dos maiores anjos criados por Deus. Sua função é subordinar-se ao plano divino, combatendo o mal em nome de Deus. Em alguns escritos teológicos, o Miguel é interpretado como uma manifestação do poder de Deus em combate espiritual, representando a vitória do bem contra o mal. Sigam bem aí a minha pesquisa, o meu raciocínio. Aí nós temos Miguel e a Cristologia, prefiguração de Cristo. Uma interpretação teológica importante, especialmente na tradição cristã primitiva, é de que Miguel prefigura e reflete a Cristo como líder e guerreiro espiritual. Essa ideia é particularmente enfatizada na teologia apocalíptica. E em Apocalipse 12 nós vemos aí a luta contra Satanás, que é descrita de maneira simbólica. E vejamos aí a relação com a autoridade de Cristo. Na teologia protestante, especialmente nas tradições reformadas, há uma discussão sobre Miguel, onde ele pode ser identificado com Cristo pré-encarnado. Alguns teólogos protestantes, como João Calvino, acreditam que Miguel, especialmente na passagem do Antigo Testamento, como Daniel, poderia ser uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. Vocês observem que aqui não é uma verdade absoluta, é uma interpretação. Isso é mais uma interpretação cristológica do que uma definição dogmática, mas ainda assim representa uma linha de pensamento importante. Na realidade, Miguel, como defensor do povo de Deus, ele é visto como protetor especial do povo de Deus. E a batalha do lado espiritual é uma interpretação teológica de grande importância, destacando aí Miguel como esse anjo que resiste ativamente às forças de Satanás. E ele, em muitas devoções cristãs, especialmente entre os católicos, há uma crença de que Miguel serve como um protetor contra os demônios e uma figura que ajuda na batalha contra as forças dos espíritos malignos. Portanto, ele está aí na defesa contra as forças demoníacas. Miguel, na tradição protestante, em muitas denominações protestantes, nós vemos aí, já falamos que especialmente, que surgiram durante a Reforma, Miguel não é o venerado, né? Não pode ser aí. Então, queridos, nas interpretações teológicas, o arcanjo Miguel varia conforme a tradição cristã. A teologia de Miguel aborda um papel importante. E isso é necessário nós compreendermos, nós entendermos. Teologicamente, ele é uma figura multifacetada, defensor do povo de Deus e um guerreiro espiritual contra Satanás. É super importante tudo isso, nós compreendermos, nós entendermos sobre Miguel, sobre o arcanjo Miguel. Então, o que é que nós devemos fazer? Estudar, nos aprofundarmos. Só que na realidade a Bíblia, ela não manda adorar ou venerar a anjos, ok? Entendamos bem isso aí. Mesmo que Miguel, como tipo de Cristo, que pode ser visto em Apocalipse, nessa luta aí,
mas ele não pode ser adorado. Não, adoração somente a Deus. Nessa teologia, na teologia escatológica, ele é visto como o grande protetor do povo de Deus, o grande guerreiro. E aí nós vemos em Apocalipse, né? Eu fiz essa pesquisa usando algumas referências aí. Eu vou falar algumas. Livro de Daniel, capítulo 12, capítulo 10, 13, 21. Apocalipse, né, capítulo 12. Epístola de Judas. Teologia sistemática de Louis Berkhoff. É um clássico da teologia protestante que aborda a angelologia. E também dei uma olhada em The Theology of the New Testament, de Adolfo H. Charlotte, que discute a ideia de seres celestiais. Também dei uma olhada em Dogmas Católicos, de Ludwig Otto, que apresenta uma visão detalhada de angelologia. Textos apócrifos e extras bíblicos, livro de Enoque, que apresenta Miguel como um dos principais arcanjos. Eu vou citar aqui outras referências. Textos de pais da igreja, de tradição cristã. São João Crisóstomo, homilia sobre o Apocalipse, que é comentário dos pais da igreja. Cidade de Deus, Santo Agostinho. São Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 1. Alguns estudos de história da igreja e angelologia. Livros sobre angelologia, alguns livros eu dei uma olhada, ok? Alguns artigos e fontes tradicionais e litúrgicas, liturgia católica, catecismo da Igreja Católica. E nessa liturgia católica, o ofício de São Miguel Arcanjo contém orações e hinos dedicados a Miguel, né? No catecismo oferece uma visão sobre a angelologia e o papel sobre Miguel. Então vejam bem, não vai ser necessário fazer outra live, porém eu quero aí agradecer a todos que nos acompanharam, os que chegaram depois. Eu falei sobre o anjo Miguel. Quem é o arcanjo Miguel? Que é uma figura importante nas Sagradas Escrituras. Falei sobre a atuação de Miguel no Velho Testamento, no Novo Testamento. Qual a função de Miguel? Como protetor, como batalhador, como um grande guerreiro. O arcanjo Miguel. Expliquei sobre as tradições históricas, teológicas. Miguel no Velho Testamento, no Novo Testamento. Expliquei sobre como protetor espiritual. Falei sobre a visão de Miguel no cristianismo, né? No judaísmo. E vocês tiveram assim um resumaço de quem é o arcanjo Miguel. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você possa pesquisar mais, se aprofundar mais neste assunto, ver, ok? E entender também, como eu disse, que anjos, eles não recebem adoração. Eles não podem receber adoração. Segundo nós observamos em Apocalipse, muito embora alguns façam orações a anjos, né? Alguns venerem ou adorem, mas na realidade, conforme o meu entendimento e a palavra de Deus, adorar somente a Deus, né? João, quando ele teve a visão do Apocalipse, quando ele quis se ajoelhar diante de anjos, aí então o Senhor disse: olha, adora somente a Deus, né? Eu sou o conservo teu. Então, queridos, não podemos adorar anjos, ok? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Tenham todos um feliz domingo. Compartilhem esta live com outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado. Eu mencionei aí algumas referências,
alguns livros que você pode pesquisar, você pode ouvir esta live outra vez, evidentemente, porque, como eu disse, eu não sou o dono da verdade, porém fiz uma pesquisa teológica, né? Quem é o Arcanjo Miguel? Eu gosto muito de falar sobre angelologia, sobre anjos, e que Deus abençoe a todos. Tenham um feliz domingo. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero fazer uma oração agora por você, ok? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito. Que neste domingo nós possamos, ó Pai, te adorar na beleza da tua santidade e que o teu nome possa ser glorificado, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, desde agora e para sempre. Amém? Então, queridos, encerrando aqui, os anjos, eles não devem ser alvos de adoração, não há culto a anjos, eles são seres importantíssimos e distintos na criação, mas mesmo eles, com toda a distinção, não devem ser adorados por nós. Somente Deus pode ser adorado. Somente Cristo pode ser adorado, ok? Que você possa compreender isso. E não devemos adorar realmente a anjos. Devemos adorar ao Senhor. Porque em Apocalipse 22, 8 a 9, você pode entender isso aí, ok? Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. E os anjos, eles são companheiros de adoração ante o trono de Deus, né? Tanto no céu, onde os anjos veem o rosto de Cristo, como na terra, onde se unem de uma forma silenciosa, invisível, a nossa adoração ao Senhor Eucarístico. Beijo, um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um feliz domingo. Eu vou compartilhar esta live no Facebook e também no YouTube.